mas tampouco deve recusar, por princípio, o esforço de atingir em algum tempo rapidamente entre maio e setembro de 68. O que aconteceu depois é de conhecimento geral. Certamente estamos aqui para pintar o reverso daquele cenário final de estupro natural alegria. Este prédio foi devolvido à Universidade de São Paulo. Uma parte da dívida foi paga. Fiquemos bem satisfeitos. Nem sempre a história é tão generosa como ensina. Os professores, enxotados daqui e logo depois caçados pelo AI-5, puderam voltar 10 anos depois com a anistia. Alguns prosseguiram a sua carreira intelectual e criaram obras dignas da sociedade em que foram formados.
matar um gato, aí acontece viajando dentro daquela caçamba, tudo jogado. Acharam ser. Olha que maravilha. Meu marido está sempre atrás de você, me encontra. E você? E eu também está aqui. E ele nem quer. Eu só pensei em colocar para dentro. Mas sabe, já pensando, porque você vê o seu mensageiro, você tem aquele exatamente o que eu estou fazendo. Ah, você telefonava pra lá, E aí eles estavam tentando, né? Ficamos de companheiros de classe. Poxa! O que você quer? Claro não. Olha, pelo menos alguém, né? Preciso para trabalhar. Então, ela já Aí, lá, então vamos lá. O restante do espaço não tem ocupação permanente. Ele vai fazer nós vamos olhar agora para ver se Vamos lá ver Era 5 horas da tarde, a gente tá chegando. Você filmou? Você que é da parte internacional do seu.
que não desiste de fazer uma fundação desse, não quero dançar. Não pode ser mais. Nesta data, 27 de maio de 1993, a Universidade de São Paulo retoma o prédio da Rua Maria Antônia 294, onde funcionou até 1968 a sua Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E para darmos início às solenidades de inauguração do Centro Universitário que se instala hoje solenemente nesse local histórico, convidamos o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Roberto Leal Lobo e Silva Filho, o vice-reitor, professor Rui Laurenti, os professores Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Alfredo Bose, Enio Candotti, Carlos Guilherme Mota e o ex-aluno e deputado federal José Dirceu, para comporem a mesa que presidirá os trabalhos desta solenidade. O magnífico reitor gostaria de dar a palavra a alguns dos presentes para iniciar as solenidades. Convidamos então o professor Carlos Guilherme Mota. Meus amigos, meus colegas, meus professores, funcionários, estudantes, é com grande emoção evidente que tomo a palavra para, de certa maneira, tentar traduzir rapidamente a emoção e também a importância deste ato. Neste lugar, neste território livre, está um dos principais lugares da memória cultural deste país. Eu preciso cumprimentar, nesse momento, os nossos colegas que conseguiram, por meio de uma série de pequenas iniciativas, fazer com que chegássemos a esse momento, a essa recuperação de um espaço que para nós sempre foi mais do que simbólico. Eu quero também registrar o curioso fato
de que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na expressão do professor Anísio Teixeira, a mais bela ideia da história da educação deste país, estes colegas, curiosamente, hoje, são os postos mais altos da universidade. Um carioca, professor Roberto Leal Lobo de Silva Filho, filho de um educador também, Roberto Leal Lobo de Silva, brasileiro, e educador, também um homem da escola pública no Rio de Janeiro. Um pró-reitor de cultura pernambucano, o professor João Alexandre Barbosa, o que mostra um pouco que a nossa paulistanidade, ela se abriu. Não vou dizer também que aqui nesta sala debatemos muito com colegas, professores, mestres, e Mário Schember a Goldenberg, Pavan a Oscar Sala, Savaia a Haroldo de Azevedo, Barão de Lorena, o Bolide. Aqui nós aprendemos a boa luta, aprendemos a cultivar aquilo que um dos filhos diletos desta casa, Antônio Cândido, denominou muito bem. Aqui se fermentou, se formulou o pensamento radical de classe média. Faculdade nascida com uma puxada da oligarquia, ela encontrou o seu caminho e tomou um papel, assumiu um papel nacional de grande importância. E essa importância se traduziu naquilo que é tão discutido e ainda cultivado, às vezes pouco praticado, que é a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade. O que se fez a ferro e a fogo, ao vivo, a trabalho transdisciplinar. Daqui surgiu uma nova postura sobre a reflexão cultural, científica, política. Não é por acaso que nós tivemos, já naquela altura, um exercício de política muito forte. E tivemos os nossos deputados que viveram o calor da boa briga, da hora forte. Vejo ali o deputado Fernando Perrone, que nas horas mais difíceis estava, normalmente com o professor, que podia ser o Florestan, podia ser outros professores, correndo para lá e para cá, tentando articular, defender esse espaço que foi atacado, porque aqui sim se fazia um pensamento crítico, livre, vou usar a expressão da época, laico, democrático. Com grandes patronos, diga-se, de Fernando de Azevedo, a Júlio de Mesquita Filho, a Paulo Duarte, a Sérgio Millier, mais discretamente, a Caio Prado Júnior, tanta gente que participou dessa cultura, vamos dizer assim, da Maria Antônia. Esta Maria Antônia que muitos dos nossos estudantes em seguida perguntaram, mas será que ela existe? Quem é esta mulher, afinal, Maria Antônia? Olha um livro bonito da Valnice Nogueira Galvão, uma das filhas diletas desta casa, que é dedicado a Maria Antônia. E todos perguntaram, quem você tem? Uma dedicatória a Maria Antônia, como se fosse uma personalidade. E o livro se chamava Saco de Gatos. De fato, as metáforas aí correm soltas e isso tem um sentido muito forte para nós. A retomada, então, deste espaço, mais do que simbólica hoje, nos coloca a hipótese, a necessidade de repensarmos esse fim de século. Este país está numa encruzilhada, esta faculdade já deu e continua a dar, mesmo dividida e subdividida, ela disseminou aquilo que ela tinha de melhor, o pensamento crítico, eu diria até mais do que o pensamento, uma postura, uma atitude. Até os nossos conservadores eram interessantes. Até a nossa direita não era assim tão forte. Não é? Mas foi realmente o pensamento mais progressista que marcou este espaço, e espaço que se traduz hoje em uma série de atividades e de personalidades que aí estão. É o Fernando Henrique Cardoso, é o Liane, é tanta gente, são os nossos deputados de hoje, é o Zé Dirceu, é o Florestan, é uma escola no sentido melhor da palavra, alta. As polêmicas, as formulações que aqui se travaram, se formularam, se definiram,
elas ganharam um espaço notável neste país e creio que é este o significado deste reencontro, como está sendo marcado no dia de hoje. Não vou evocar o calor da hora, não se trata de dizer quem estava ou quem não estava do lado de lá, porque do lado de lá havia muita gente de pensamento crítico também. Nós tínhamos os nossos infiltrados também, seja um Samir Curimezelani, seja um escultor como José Rezende, estavam do lado de lá, mas estavam do lado de cá. Então é isso que conta para se pensar uma cultura com vistas para o futuro. Eu acho que foi esse futuro que nós sempre pensamos, não descuidamos da questão da escola pública, e esse tema permanece hoje mais do que nunca agudo e fundamental. A religação entre a universidade e os outros níveis de ensino, no segundo grau. Esse é um tema que nós vamos ter que reenfrentar, porque nos perdemos um tanto. Sim, a ditadura e tudo mais, mas não foi só isso. Nós nos perdemos também, talvez, do ponto de vista do manejo talvez não completamente adequado das nossas instituições e da nossa capacidade de formar gente, que é o que nós sempre soubemos fazer, e modestamente, bem. Eu gostaria, portanto, de dizer que, antes de vir para cá, estacionei o carro bem longe, vim andando para ver o que significava tudo isso, certo que estava vivendo um momento histórico extremamente importante. Todos esses bares, todos esses lugares eram pontos de uma frequentação crítica, aberta, intensa. Este espaço agora ganha uma nova roupagem, uma nova força, um novo sentido. Os desafios de hoje são igualmente tão complexos quanto aqueles daqueles momentos anteriores. Creio que talvez o que melhor possa traduzir, caro reitor e poeta Carlos Boucler, é uma poesia do Aldir Blanc e do João Bosco. A recomeçar, recomeçar, como paixões e epidemias. A recomeçar, recomeçar, como a paixão e o fogo e o fogo. O fogo da Maria Antônia continua aqui hoje. É isso, obrigado. Professor Enio Candotti. Creio que estamos nos sentindo como antigos guerreiros que por tantos anos vagaram e agora voltam à sua casa. São 30 anos, quase, que aguardávamos este momento. Confesso a vocês que há poucas semanas atrás, quando eu visitei este prédio, eu fiquei muito emocionado em rever o lugar onde passei 6 anos da minha vida, onde chegava às 8 da manhã e saía à meia-noite, procurando não desperdiçar nada. De manhã fazia física, de tarde seguia os filósofos, de noite os sociólogos, enfim. Foi aqui que, acredito eu, aprendi o significado de uma universidade. Quando fomos expulsos deste prédio, tivemos que abandoná-lo, todos nós nos sentimos como que sem uma casa. Parecia como que a ditadura ia iniciar naquele momento. Até lá havia ainda esperanças de que ela pudesse ser reversível. Mas não foi. Alguns dos nossos colegas morreram pelas causas que tínhamos pensado por um Brasil melhor, que tínhamos imaginado aqui na Maria Antônia. Este prédio, essa terra foi salgada depois.
nada servia para conhecimento, para reflexão. Havia um arquivo do Estado, havia grades nas portas. Parecia apagá-la da memória da cidade. Só que, obviamente, não estava apagada na nossa memória. De 84 até hoje, são quase 10 anos em que a ditadura aparentemente havia acabado. Mas foram necessários mais 10 anos para devolver vida a este prédio. É, portanto, um momento simbólico este, que foge, que vai além do nosso reencontro. E talvez hoje, que um novo momento da história deste país possa se considerar iniciando. Terminou uma outra fase da ditadura, e eu acho que sim. Mas talvez ainda isso nos coloque uma responsabilidade maior. Como vamos repensar o que estávamos fazendo então, hoje? Como poderemos fazer com que os nossos jovens, os nossos estudantes, ganhem a mesma riqueza de formação, de conhecimentos, de capacidade de pensar que nós ganhamos aqui com Antônio Cândido, com Florestan. Não posso esquecer de lembrar com Cruz Costa, que teve em mim, particularmente, uma profunda influência, e que foi ele quem contou como se podia, com certa simplicidade, um Grano Salles, pensar de maneira simples, mas essencial. Como faremos isto hoje? Como devolveremos aos nossos estudantes aquilo que ganhamos? É um desafio imenso. Se aqui aprendemos a pensar no significado moral do mundo, como é? Qual é esse mundo? Qual é esse significado que hoje podemos contar? Fato curioso, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência ocupará, graças a um gentil convite do reitor, um andar deste prédio, aqui em cima. Eu convido a todos, depois desse início de cerimônia, visitar a sede da SBPC. Eu acredito que a história da resistência da Maria Antônia, a nossa resistência ao longo destes anos, se confunde em boa parte com a própria resistência e própria história da SBPC nestes últimos 20, 30 anos. Ela já vinha, já nasceu em grande parte aqui, nestas salas. O seu espírito coincidia com o espírito desta faculdade. Não foi difícil levar adiante, fora desses muros, os mesmos ideais e as mesmas mensagens. Voltando, quase que um sentimento de termos cumprido uma parte da missão, talvez aquela que nos permita agora começar a repensar esses nossos últimos anos. Até agora, aonde nos encontraríamos? No café? Mas não estamos voltando ao nosso lugar de origem, fato essencial para poder repensar o que foram aqueles anos, o que significaram, e daí talvez podemos encontrar a chave de contar, como contar isto aos nossos filhos, aos nossos estudantes. Acredito que este é o compromisso sem dúvida da SBPC, e este é um pouco o compromisso de todos nós, guerreiros de volta a casa. Obrigado.
saudação, eu me sinto dividido. É como se habitassem em mim dois sentimentos, se não opostos, certamente diversos: estranheza e alegria. Estranheza primeiro. Afinal, desde outubro de 68, há um quarto de século, portanto, não pus mais os pés nesta casa. 25 anos não são pouca coisa, principalmente se pensarmos em tudo o que sucedeu de 68 para cá. Então, tudo o que vivemos antes de 68 e que este prédio simboliza e evoca, assoma à minha memória como um passado que é literalmente impossível de refazer e que depende em tudo da fidelidade da nossa lembrança. É estranho estarmos aqui comemorando a restauração de um espaço, sabendo claramente que o tempo aqui vivido é objetivamente irrecuperável. Estamos e não estamos na velha Maria Antônia. Para os que não a conheceram antes de 68, e é muita gente, basta ter menos de 40 anos, estamos em um centro universitário, um centro cultural a mais, entre outros. Para os que, como eu e tantos dos presentes, fizemos nossos anos de aprendizado aqui, nossa velha especialização, nosso doutorado de antigo regime, só tese, sem cursos, e começamos aqui a nossa carreira docente, onde estamos? Para estes últimos, a Maria Antônia e suas adjacências, a Maria Antônia só pode existir como um fato de cultura, um estado de espírito, um modo de ser intelectual e de ser professor na São Paulo dos anos 50 aos 60. Em suma, um complexo de sentimentos, atitudes, juízos de valor que levaremos conosco, mesmo sem o perceber, para onde quer que estivermos, para espaços díspares que não guardam nenhuma relação com as colunas gregas deste edifício um tantinho eclético. Mas, enfim, hoje nós nos alojamos nos edifícios funcionais da cidade universitária. Estamos trabalhando em nossos cargos de responsabilidade. Somos reitores, pró-reitores, diretores de unidade, de museu, somos presidente de editora, somos coordenadores de comunicação social, pesquisamos em nossos laboratórios, trabalhamos com nossos computadores, até mesmo saímos daqui, fundamos outras universidades, ensinamos em algum dos campi do interior, vamos dar aula fora, fazer pesquisa talvez nos Estados Unidos e na Europa. Tudo se dispersa, mas nos momentos de introspecção mais funda, nos surpreendemos ao perceber que o nosso superego nos dita exigências, nos aguilhoa com escrúpulos, nos ilumina cruamente com pensamentos e palavras que aprendemos no tempo da Maria Antônia. No tempo que, por uma misteriosa conservação da energia espiritual, ainda está em tantos de nós e nos obriga a manter a nossa identidade, às vezes a duras penas. Não sou eu, certamente, a testemunha mais qualificada para fazer o inventário dos bens que a memória coletiva vai conservar. Quando comecei a fazer meu curso de letras, a Maria Antônia já era uma sólida instituição, argamassada por 2 gerações de mestres. A primeira, tão característica pelo seu feitio internacional, de alto nível. A segunda, composta dos seus discípulos privilegiados, que agora são as nossas estrelas guia. Eu sou uma espécime de 3ª ou de 4ª geração. Mas o que vi e não esqueci foi o alicerce intelectual de uma espécie de mini-universidade, a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E esse nome já diz, no seu aspecto universal, a amplitude da sua ambição. Nesses 4 andares, o curso de letras funcionava
ao lado da filosofia, das ciências sociais, da história, da geografia, da estatística, da matemática, da física, de parte da educação, da psicologia. A densidade não era só física, era cultural, era psicológica. Se lembrarmos a existência de um grêmio comum, que foi a matriz de um cursinho pré-universitário onde dei aulas, em uma biblioteca comum, em um restaurante comum, teremos uma imagem da riqueza e do calor de interações que então nos envolvia. Não sei se essa rede nos dava uma concepção mais unitária do saber. Eu diria mais simplesmente que acreditávamos no valor do saber. Fôssemos bons ou maus estudantes, fôssemos professores mais ou menos brilhantes, alimentávamos todos a certeza de que fora do estudo não havia salvação. Fazíamos a ciência que podíamos. Partíamos, às vezes, quase do zero, considerando a escala dos nossos modelos europeus. Tentávamos saltos aventurosos no meio da penumbra da nossa situação precária. Mas o desejo das luzes era pungente, era assíduo e não nos largava nunca. Queríamos saber, ousávamos saber e estávamos dispostos a pagar o preço desse atrevimento. Queríamos aprender e do pouquinho que sabíamos queríamos ensinar tudo. Na Maria Antônia os professores davam muitas aulas. O avental e o giz não nos abandonavam. Na tripartição que ora se faz quando se trata de enumerar os deveres de uma universidade, ensino, pesquisa e serviços à comunidade, não há dúvida de que o ensino prevalecia, quase que por uma profissão de fé em nosso ofício. A nossa proposta era ser bem formados para bem formar, o que não significava que dentro daquela mesma parcimônia de recursos deixássemos de pesquisar, o que não raro se transformava em uma atividade autodidática febril, exercida paradoxalmente no âmago de uma instituição acadêmica. Não desprezo, nem lamento o caráter às vezes dramático e lacunoso dessa atividade de pesquisa em mais de um canto solitária. Produziu alguns frutos admiráveis, que hoje mal conseguimos imitar. Sem dúvida, a especialização que veio depois, que se agudizou na prática da pós-graduação entre os anos 70 e 80, terá multiplicado as pesquisas pontuais, sem as quais o conhecimento não se diferencia. Mas o desejo, talvez temerário, de ver nexos entre as partes e o desejo de ver além da especialidade que se escolheu depende de motivações filosóficas e políticas mais amplas, que só o estilo Maria Antônia pode suscitar. O ideal atual da interdisciplinaridade é um ideal de síntese nova entre dois valores que até bem pouco pareciam contrapor-se irremediavelmente: o espírito de conjunto e o gosto do objeto circunscrito, fechado nos seus limites. A ciência não deve partir de sínteses acabadas, hoje nos ensinam, mas tampouco deve recusar, por princípio, o esforço de atingir, em algum tempo, alguma visão integradora. Aqui se procurava, com aqueles parcos recursos, sentir essa visão integradora. Eu disse que o ensino prevalecia e que a pesquisa buscava arduamente abrir os seus caminhos. Se volto agora o meu olhar para as relações que aquela minha universidade buscava entreter com a sociedade que a envolvia e que hoje se diz um tanto idilicamente com a comunidade, o que me vem à memória é sobretudo o crescente engajamento político que levou tantos de nós, professores e estudantes, a abraçar as bandeiras do desenvolvimento nacional, da liberdade, da justiça social, nos anos que marcam a virada ditatorial de 64 a 68. O engajamento traduziu-se em passeatas, a maioria das quais reprimidas com gás lacrimogêneo e a patadas de cavalos. Depois vieram as paritárias, que desejavam ser a nossa revolução cultural. Enfim,
a temperatura política cresceu rapidamente entre maio e setembro de 68. O que aconteceu depois é de conhecimento geral e certamente estamos aqui para pintar o reverso daquele cenário final estúpido e violento. E nesta recordação há sempre um momento para aqueles que, depois de 68, tentaram resistir e encontraram a morte. A estranheza de que falei no início, hoje se mistura com natural alegria. Este prédio foi devolvido à Universidade de São Paulo. Uma parte da dívida foi paga. Fiquemos bem satisfeitos. Nem sempre a história é tão generosa com os vencidos. Os professores enxotados daqui e logo depois caçados pelo AI-5 puderam voltar 10 anos depois com a anistia. Alguns prosseguiram a sua carreira intelectual e criaram obras dignas da seriedade em que foram formados. Outros atiraram-se à militância política e exerceram ou exercem ainda cargos eminentes. Só o futuro dirá o que ficou do passado Maria Antônia em suas carreiras. Vejo que nesta reinauguração muito está presente desse passado, não como depósito, mas como propósito. Há uma livraria da EDUSP, esta editora extraordinária, que trouxe ao coração da universidade a paixão do livro, que, perdoe-nos a imodéstia, é apanágio da Maria Antônia. Vejo a exposição de Mário de Andrade, e quem não sabe da íntima vinculação do grande crítico e poeta com a geração dos nossos maiores mestres, sobretudo nas áreas das letras e das artes. Vejo a presença ativa e competente do Instituto de Estudos Brasileiros e do Museu de Arte Contemporânea nas exposições. Vejo que se destina um bom espaço a cursos de extensão para professores de primeiro e segundo grau, o que é um dever imperativo que nos legou a antiga Faculdade de Filosofia, tão entranhadamente preocupada na formação dos docentes de ensino médio. Hoje uma bandeira difícil de carregar e por isso mesmo ainda mais nobre. Vejo espaço dedicado à SBPC, entidade tão ligada àquela mesma faculdade pela sua vocação de fazer política cultural no sentido mais amplo do termo. Para quem conheceu e viveu a antiga Maria Antônia, este centro universitário, que agora se inaugura, tem tudo para ser um lugar em que o culto é semente da cultura. Quem diz cultura diz futuro. É por isso que as testemunhas de um passado estão aqui, dizendo presente a bela obra que esta reitoria, pelas mãos da Coordenadoria de Comunicação Social, nos está entregando neste momento. Temos um obrigado a dizer. Um obrigado ao senhor reitor e um obrigado ao colega Vítor, que foi o fautor dessa transformação. Muito obrigado. Deputado federal e ex-aluno José Niceu. Na verdade, eu sou ex-aluno da PUC de São Paulo. Mas a verdade é que a primeira vez que vim a Maria Antônia, me encontrei com José Arantes, presidente do Grêmio da Faculdade de Filosofia, numa assembleia estudantil, e nunca mais saí da Maria Antônia. E quero render uma homenagem a todos aqueles que lutaram, que morreram, deram a única coisa que tinham, que era a vida, pela liberdade no Brasil, na memória e na lembrança de José Arantes, que foi presidente do Grêmio da Faculdade de Filosofia e Ciências da USP, que representa tão bem o que era Maria Antônia. Em 1986, depois de ter saído da clandestinidade e voltado à vida legal, lancei minha candidatura de deputado estadual pelo PT aqui na Rua Maria Antônia, para deixar firmado o meu compromisso
com a geração de 68 e com Maria Antônia. Lutamos e conseguimos, com o apoio da deputada Beth Mendes, então secretária de Cultura, que fosse tombado esse prédio. Depois, com o apoio do governador Fleury, do reitor Lobo, conseguimos a devolução do prédio para a USP. Estive aqui quando ainda funcionava a junta comercial, para procurar convencer o seu diretor que nos ajudasse, junto com o secretário de Justiça, com a secretária de Cultura, para conseguirmos o tombamento e a devolução. E realmente o vazio era grande. E hoje, ao ouvir vozes, ao ouvir o barulho de caminhadas, das escadas, me sinto feliz, porque tenho certeza que o espírito da Maria Antônia permanece nesse prédio. Não é por acaso que nós vamos ter aqui a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Talvez seja o fio histórico que nos liga às lutas de 68. Sem o desenvolvimento científico e tecnológico, o nosso país, o nosso Brasil não terá futuro. E também é importante que aqui tenhamos cursos de aperfeiçoamento para o magistério, porque nós sabemos que sem a educação, que era e é e continua sendo a bandeira principal que representa o espírito da Maria Antônia, a educação para todos no Brasil, a educação pública, a educação gratuita, democrática. E mais do que nunca isso é uma verdade, porque a ignorância, o abandono de toda uma geração que não pode frequentar a escola de primeiro e de segundo grau hoje, seguramente pode comprometer e comprometerá a democracia no Brasil. Por isso que ao entrar nesse prédio hoje e ver que a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência está aqui, e ver que aqui teremos cursos dirigidos para a educação de primeiro e segundo grau, para a formação de professores, eu tenho a certeza que nós estamos no caminho certo. É preciso recontar a história. E quero aproveitar esse dia para rememorar que não é verdade que houve uma guerra entre o Mackenzie e a Maria Antônia. É bom que se diga que o DCE do Mackenzie era afiliado à União Nacional dos Estudantes e à União Estadual dos Estudantes. 4 centros acadêmicos do Mackenzie eram filiados à União Estadual dos Estudantes e à União Nacional dos Estudantes. E que esse prédio não foi tomado pelos estudantes do Mackenzie. Isso é uma inverdade histórica. Esse prédio foi assaltado pelo comando de caça comunista, por policiais do DEOPS e pela força pública. E nós nos retiramos desse prédio porque não queríamos um massacre. E fomos em passeata denunciar aquilo que a tomada e o incêndio do prédio da Maria Antônia anunciava, que ia se abater sobre o Brasil uma longa ditadura militar. É preciso restabelecer essa verdade, porque os estudantes do Mackenzie estavam aqui, conosco, ao nosso lado, os professores, os funcionários, os estudantes da USP e da Maria Antônia. Também é preciso recontar a história da Maria Antônia. Sem a Maria Antônia, sem o movimento estudantil, nós não teríamos a revolução cultural que nós vivemos na década de 60. A música popular brasileira, o cinema novo, o TUSP, o Teatro da Universidade de São Paulo, junto com o Teatro de Arena. Nós não teríamos uma revolução no comportamento de uma juventude. Com essa juventude, já vivendo pelo seu trabalho, morando fora da casa dos pais, de uma sociedade que se urbanizava, de um país que se industrializava, que se engajou na luta contra a ditadura. Mas também é bom lembrar que a primeira luta que nós fizemos foi a luta contra a Lei Suplicy de Lacerda. Então, o reitor da Universidade Federal do Paraná, ministro da Educação de Castelo Branco, que havia proibido a existência dos centros acadêmicos
dos DCS, das uniões estaduais e da UNE. Havia criado uma lei de elegibilidade na universidade, havia cassado a nossa autonomia financeira, havia proibido a atividade política e cultural na universidade, que nós derrotamos no plebiscito logo no ano de 65. Essa foi a primeira luta, a luta pela liberdade. E é importante que se diga isso hoje. Depois veio a luta contra as mensalidades, pelos excedentes, veio a luta por mais verbas e a luta contra a ditadura, que caçou os partidos, fechou o Congresso, censurou a imprensa, impôs uma política econômica no país que nos trouxe a essa situação que vivemos hoje. Mas também é preciso lembrar que aqui não tínhamos apenas um centro de produção cultural, de rebeldia política. Aqui se constituiu a comissão paritária que fez uma reforma universitária, e a história da universidade do Brasil teria sido outra se essa reforma universitária tivesse predominado na universidade brasileira. Professores e alunos realizaram uma reforma universitária, que depois foi rasgada pelo ato institucional número 5. E é bom que se diga que só os tanques calaram a universidade brasileira. Aqui não houve apoio, não havia para tomar a Maria Antônia estudantes do Mackenzie, não havia populares. Aqui o que houve foi um assalto militar armado e a destruição desse prédio. É preciso recontar a história, porque dessa história depende o futuro do Brasil. O dilema que nós vivemos hoje é se vamos ser, todos nós, vamos sermos capazes de transformar a democracia que conquistamos em igualdade social, em justiça social e igualdade. Muito obrigado. Professor Florestan Fernandes. Quem já me viu jovem aqui, nesta sala e em outros lugares desta casa, deve pensar que está diante de um conjunto de ruínas. Ainda assim, eu mantenho a mesma chama, a mesma esperança e as mesmas convicções políticas que me levaram a uma opção socialista e ao marxismo. Eu não nego o meu passado, não nego o meu presente, não nego o meu futuro. Mas depois de todas essas brilhantes exposições, tão esclarecedoras, eu acho que não adiantaria muito insistir em alguns temas que fariam parte de um menu para uma reunião como esta. Eu queria dar os parabéns ao senhor reitor pela felicidade que lhe foi dada de inaugurar este centro cultural. E queria felicitar a todos nós por estarmos aqui e de podermos dizer, aqueles que pensaram que teriam vencido pela violência, que a violência nos ajudou, não nos destruiu. Essa é a dialética da história. Quando se pensa que se está destruindo, está se criando um outro mundo. E tudo depende da relação daqueles que estabelecem com a violência organizada a relação de luta, de confronto e de recriação cultural e política. Eu tinha pensado aqui
falar algumas coisas sobre 3 tópicos para não ser indigesto. Eu gosto de monopolizar o microfone e fazer longas exposições. É um velho vício. Mas, se for possível, vou escapar dele. O primeiro tópico que eu queria abordar é que esta é uma cerimônia de símbolos, símbolos profundos, símbolos que se voltam para o passado, que estão em interação com o presente e que vão alimentar o nosso futuro. E é por essa razão que eu queria começar pelos símbolos. Eu, um materialista. É necessário que se compreenda o símbolo dentro da sua totalidade histórica e antropológica. E eu costumava, desde a época em que era estudante, ler alguns autores que não eram nem europeus, nem sul-americanos, mas asiáticos, para aprofundar as meditações, os sonhos, as esperanças, para dar mais impulso aos sentimentos e não dar tanta elasticidade à razão. No Ocidente, nós quase sufocamos os sentimentos e transformamos a razão no elo principal de tudo que ocorre. Isso é verdade, não se pode negar, mas também não podemos negar que os símbolos têm muito que ver não só com o inconsciente, mas com a atividade consciente do ser humano e com seus movimentos organizados. E nessas leituras do passado, me lembro da biografia de Gandhi, aquele homem pequeno, magro, que enfrentou o tirano colonial, enfrentou fora da Índia e depois dentro da Índia, e que soube o que fazer com as forças de seu país para levá-lo à independência, à liberdade, a uma tentativa de destruição das castas que ainda não chegou ao seu término. Gandhi é um marco para nós todos a respeito da importância dos símbolos. A relação dele com as massas, o seu discurso intelectual, a projeção de suas certezas estavam enraizadas nos símbolos. E é interessante ver como o Império Britânico tremeu diante de uma guerra que foi movida por símbolos. Ela tinha seu fundamento real. Ela tinha a sua essência política, mas ela tinha também um vínculo com a razão, que não nascia da razão pura, mas que expunha a razão à influência dos símbolos. Roger Bastide, que foi nosso mestre, gostava muito de Max Scheler e no livro sobre as formas da simpatia. Buscar no pensamento humano aquilo que é menos visível, aquilo que não se expressa em objetivações e que liga os seres humanos de uma forma profunda. Gandhi ligou os hindus à ideia
de que só conquistariam a liberdade não comendo carne como faziam os ingleses, e muitos hindus tentaram fazer, mas organizando uma guerra de libertação baseada em sentimentos e aspirações de origem hindu. Portanto, o símbolo é uma força que não pode ser ignorada. E num país no qual se despreza a memória histórica, um país no qual os símbolos foram varridos da imaginação da maioria da nação, reduzida à miséria, reduzida à condição de párias, de subclasse, de marginalizados, e que só um pugilo de pessoas pertencentes às classes dominantes são capazes de contar uma história, certamente mentirosa, às vezes mentirosa de forma deliberada, do lado de Portugal, do lado brasileiro e também nos seus desdobramentos que chegam até hoje. Nós hoje criamos uma ligação entre as nossas lutas, que não começaram em 1960. Para quase todos nós da nossa geração, isso começou nos fins da década de 40 e do início da década de 50, às vezes até antes. A década de 30 fermentou uma efervescência que teve continuidade e nos levou ao apogeu de uma realização única no cenário brasileiro. Pois bem, hoje nós aqui estamos ligando memória histórica a símbolos sociais. E símbolos sociais que não se esgotaram, porque eles não sofreram uma derrota, eles não foram esvaziados. Vejam o exemplo hindu. Os ingleses conseguiram tudo, menos domesticar os sentimentos humanos. A rebelião contra a tirania. E essa é a importância deste símbolo que se cria aqui dentro desse centro cultural. Recuperamos a memória histórica, mas projetamos sobre ela o seu verdadeiro significado simbólico. O que representou para as várias gerações sucessivas, desde os professores estrangeiros até os professores nacionais e aos seus sucessores, aos estudantes do passado, de hoje e do futuro. O que representa para nós todos esta universidade e este local, que foi um local de sofrimento, regado com sangue de alguns, sacrifício de todos. E quando tudo parecia perdido, renascido das cinzas. Esse renascimento é o fato mais importante do pensamento simbólico. O pensamento simbólico não se esgota, ele tem continuidade, ele leva às suas últimas consequências qualquer tipo de imaginação e de confronto. E por isso nós podemos dizer orgulhoso: Maria Antônia, aqui estamos nós, hoje como no passado, e certamente
pelos estudantes, no futuro, como nós hoje aqui estamos. Esta é uma das partes da exposição que eu acho que se poderia improvisar de uma maneira mais ou menos canista. A outra parte é a que diz respeito à nossa relação com a ditadura. A nossa luta com a ditadura aqui foi uma luta aguda. Ela começou até antes. Ela começou contra o governo de Jânio Quadros. A nossa congregação se reunia nesta sala e difundia documentos à nação e ao povo, até botar aquele homem louco e obrigá-lo a nos chamar ao palácio para saber, e, afinal de contas, o que os senhores querem? Uma revolução. E ele teve de ceder. A nossa luta pela liberdade não nasce de motivos espúrios. Ela nasce da substância da relação do pensamento científico, do pensamento filosófico, do pensamento pedagógico, do pensamento artístico, enfim, de todas as formas de saber, com a transformação da sociedade, com a transformação do mundo. Os militares tocaram aqui num vespeiro, e esse vespeiro continua tão vivo hoje quanto esteve no passado, embora tudo pareça tão calmo, tudo pareça tão sereno, tudo pareça tão esmaecido, como se os jovens de hoje já não tivessem mais energia intelectual, nem força de vontade para dizer ao Brasil que esta é uma nação que carece de uma revolução social. Nós devemos aos militares e à ditadura o aprofundamento da nossa razão lógica, da liberdade, da igualdade, da democracia, do socialismo e do sentido da rebelião que nos conduzia não a qualquer forma de ditadura que deturpe o socialismo, mas a uma forma de união entre companheiros livres e iguais, capazes de conduzir suas vidas de acordo com interesses e valores da coletividade, da comunidade local, regional ou nacional. Esses militares apanharam a Maria Antônia numa efervescência, porque a nossa faculdade sempre viveu em efervescência. A crítica, pensamento crítico na história e em outros campos começou aqui de uma forma pioneira. Já na década de 40, vários dos antigos alunos já formados elaboraram seus trabalhos de uma forma crítica e desmascaradora. Eu próprio participei desse esforço com a Organização Social de Tupinambá e junto com o professor Bastide, nos vários trabalhos sobre o negro, o Antônio Cândido com os camponeses. E poderíamos dizer, os parceiros do Rio Bonito, nome lindo, e todos os nossos colegas caminharam por searas nas quais
o pensamento existia, porque era um pensamento crítico. Ele não se contentava com as aparências. Ele queria desmascarar as aparências para chegar ao substrato mais profundo do conhecimento que se poderia chamar de verdadeiro e objetivo. Os militares nos obrigaram a ir mais fundo, porque causa pasmo que em 1964 o Brasil retrocedesse à década de 10 do século XX e dissesse de novo, assim como se disse no passado. No passado, o inimigo da ordem era o escravo. No presente, o inimigo da ordem era o operário. E o nosso pensamento reacionário na esfera política se afirmou dizendo que a questão social é uma questão de política e polícia. E nós aqui tivemos de ir ao fundo dessa terrina tão assustadora, que era capaz de omitir mais de meio século de história para dizer que o operário e a questão social era uma questão de polícia, que o estudante também era uma questão de polícia, e, portanto, a cultura também era uma questão de polícia. Como isso pode suceder? Nós não podemos culpar os militares. Eles são frutos de uma tradição cultural. É preciso ir ao fundo dessa tradição cultural. Aqueles que criaram essas formas de pensamento e de representação para desmascará-la, para produzir a relação verdadeira entre o conhecimento e a realidade, entre o pensar e o agir, entre o conhecer e o transformar. Portanto, os militares nos jogaram para fora do país. Uns foram parar no Uruguai, na Argentina, no Chile. Outros mais felizes foram parar nos Estados Unidos, no Canadá. Outros igualmente felizes foram parar na Europa. E o pensamento crítico de todos convergiu para essa mesma realidade, porque há um imenso porquê na relação que se estabeleceu entre a ditadura militar, a evolução histórica do Brasil e as tarefas do pensamento criativo. E o terceiro tema é mais complexo, exigiria uma conferência. Nós não estamos mais em 1960. Nós não estamos mais sob aquilo que o Celso Furtado enfatizava, a troca, a substituição de importações, a modernização vinda empacotada de fora. Nós temos de criar a modernização dentro do Brasil, porque não é dos Estados Unidos, não é da comunidade europeia, não é da comunidade dos países asiáticos que nós iremos extrair a superação do atraso cultural em que nos achamos. E a universidade, que deve lidar com uma tecnologia avançada de nossa era, não poderá
poderá ser uma universidade posta a serviço da civilização com barbárie. Ela não pode inventar para os oligopólios. Ela tem de inventar para a transformação e a melhoria da qualidade de vida, a sobrevivência do homem, o significado da posição do ser humano no cosmos. São temas velhos, mas que hoje assumem formas novas. E essa universidade está em crise no mundo inteiro. Não é só no Brasil que a universidade está em crise. Eu não posso enumerar aqui a crise da universidade nos Estados Unidos. Na União Soviética, antes da desagregação, no próprio Japão ou na Europa. Essa crise nasce da crise da civilização. A civilização está precisando de novas fontes de revitalização, de novas energias morais, de novos alvos políticos que têm de ser libertários, igualitários e democráticos. Como criar essa universidade se nós não conseguimos até hoje desatolar os nossos pés de um pântano que nos faz admirar o que conseguimos, como se aí estivesse o ponto final. Não está. É por isso que eu falei que é necessário otimismo, ter esperança, manter o esforço criador, porque é com essas atitudes e comportamentos que nós poderemos redefinir os símbolos e fazer desta Universidade de São Paulo uma universidade não devotada à modernização neocolonial ou dependente, mas a modernização que o nosso pensamento é capaz de descobrir em interação recíproca com as outras sociedades mais avançadas. Não é necessário que nos isolemos. Não precisamos recorrer ao isolamento. Ao contrário, o isolamento é improdutivo. Mas precisamos buscar uma interação inventiva capaz de produzir a renovação do conhecimento, a renovação da mentalidade investigadora, a renovação de todos os seres humanos, porque a ciência, a filosofia, a pedagogia, as artes, enfim, todas essas formas de saber não existem para nos levar ao passado, mas para nos libertarmos da barbárie imposta pela civilização. E essa barbárie é evidente quando a miséria aumenta nos Estados Unidos, quando a porcentagem da pobreza absoluta se eleva no país, que é o país que ainda detém um poder de controle mundial tão grande. Essa miséria é visível na Europa e é visível em toda parte. E em nosso país ela alcança proporções ciclópicas e só poderá ser suplantada, suprimida, se nós formos capazes de pensar que nós não nos aperfeiçoamos de uma forma ascética, olhando para o nosso umbigo. Nós nos aperfeiçoamos lutando por toda a coletividade e principalmente por aqueles que precisam
de uma autoemancipação individual e de uma liberdade coletiva que os torne cidadãos ativos, iguais e de peso idêntico no processo político de construção de uma sociedade nova. Auguro a este centro um futuro promissor. Auguro a este centro a capacidade de preencher as suas funções. Auguro a este centro o poder de nos dar novas esperanças, não só no Brasil, mas no ser humano e na civilização existente, que não me parece totalmente esgotada e destruída. Muito obrigado. Muitas coisas tão importantes que nós ouvimos aqui, eu queria apenas lembrar o seguinte, uma coisa curta. Esse aqui é um centro que está começando. Os jovens que estarão empenhados nesse centro estarão voltados para o futuro. Seria interessante dizer alguma coisa sobre a ligação do local desse centro com o passado. Isso tudo já foi feito. Eu vou apenas resumir o que os meus antecessores disseram. Nós viemos para este prédio e para o prédio vizinho, não apenas esse, para esse e para o prédio vizinho, nós viemos em 1950, há 43 anos. As nossas sessões vieram para cá sobre todas as humanidades, a matemática e a física teórica. Eu penso sobretudo no ensino das humanidades, que é ao qual estou ligado. Para as humanidades em São Paulo e no Brasil, essa permanência na Maria Antônia foi muito importante pelo seguinte. Em primeiro lugar, porque aqui na Maria Antônia houve, o professor Florestan Fernandes já referiu, houve o advento dos professores brasileiros formados pelas missões estrangeiras. As missões estrangeiras, vários deles ainda funcionaram nesse prédio, mas foram se retirando aos poucos. E os discípulos desses estrangeiros foram assumindo o bastão. Então, o primeiro fato a ser mencionado é que a Maria Antônia foi uma espécie de eixo, foi um pivô em torno do qual girou o destino das humanidades da Universidade de São Paulo, com essa substituição. Em segundo lugar, foi uma intensa politização. Os nossos setores, antes disso, eram setores muito pouco politizados, independente da atividade política individual de diversos. Eu, por exemplo, militei politicamente desde o tempo que era aluno, mas a faculdade como instituição, a faculdade como projeto de mundo, a faculdade não era politizada. A faculdade se politizou, como lembrou o professor Florestan Fernandes, no decorrer dos anos 50. Politização no sentido bastante amplo, que foi cristalizada na luta contra o governador Jânio Quadros. Então a faculdade começou a se politizar e essa politização da faculdade levou nas humanidades a uma aplicação muito maior a certos problemas candentes da realidade brasileira. Esse é o segundo tópico que eu gostaria de lembrar. O terceiro é que na Maria Antônia se gerou um tal tipo de sociabilidade que ela atraiu a cidade. Então, sobretudo na parte da noite, todos se lembram, é quase difícil passar na Maria Antônia, porque havia uma multidão nas calçadas, que chegava até a invadir às vezes o saguão, sob a indignação do senhor Portela e de dona Florípes, que eram os porteiros, aqueles intrusos que dobravam sobre o bar do senhor Zé na esquina, e aqui se formou uma sociabilidade muito intensa, não da faculdade, não da Maria Antônia, mas a Maria Antônia como pivô. Este foi um terceiro fato importante, foi o primeiro momento em que a Faculdade de Filosofia estabeleceu conexão com o resto da sociedade praticamente, não nos projetos,
não nas famosas teorias de serviço à comunidade, que mais tarde amadureceram, mas no convívio realmente. Então eu creio que esses 3 fatos são fatos muito importantes que foram se desenvolvendo nos anos 50 e 60 e significaram uma virada da universidade em torno da faculdade, sobretudo em torno do seu eixo. Isso eclodiu no fim da década de 60, nos movimentos de 68, que já foram aqui muito lembrados, e na atividade das comissões paritárias. Como lembrou o deputado José Dirceu, a comissão paritária geral e as comissões paritárias particulares, especiais, trabalharam num ritmo muito intenso, muito agudo, estabelecendo pela primeira vez na universidade a colaboração entre estudantes e professores. O professor Florestan Fernandes e eu, que éramos jovens naquele tempo, fomos isso, éramos assistentes, nós costumávamos dizer ao nosso chefe, que ficava um pouco indignado quando havia greve, que a greve era quase uma fatalidade, porque era a única oportunidade que o estudante tinha de conversar com o professor. Fora da greve, o professor não dava a menor atenção ao estudante. Quando vinha a greve, então, ele se colocava. A partir de 68, houve um entrosamento, quer dizer, houve a superação dessa situação estamental. Professor de um lado, estudante de outro. Quer dizer, os estudantes e professores das comissões paritárias se entrosaram e isso marcou o ritmo futuro da universidade. Como lembrou muito bem o deputado José Dirceu, infelizmente o trabalho das comissões paritárias foi cerceado pelo golpe militar. Eu diria, então, que aqui na Maria Antônia, e digo isso pensando nos jovens que se encarregarão do futuro dessa instituição nova, aqui na Maria Antônia foi que a universidade futura começou a se configurar. Foi aqui que tudo começou a sair dos eixos. Foi aqui que tudo começou a se desconjuntar. Foi aqui que os professores ficaram escandalizados dos alunos começarem a conversar com eles em pé de naturalidade. Houve um professor aqui que teve um infarto por causa disso. Não, na cômica, trágico, teve um infarto. Quando os alunos começaram a falar com ele de igual para igual. Esse mundo novo que nós ainda não digerimos, esse mundo novo que nós não sabemos administrar direito, o magnífico reitor que o diga, as dificuldades são quase insuperáveis nas relações entre colegas, com funcionários, com estudantes. Este mundo novo é a fermentação do futuro. Maria Antônia foi o eixo. Portanto, o legado que a Maria Antônia traz, o legado que ela transmite aos jovens que vão se encarregar desse centro é a consciência de que o movimento do nosso tempo é a condição do progresso. O movimento, a inquietação, a mudança e a discussão. Eu espero que esse centro seja brilhante nesse sentido. Neste momento, convidamos o professor Dr. Adilson Avance de Abreu, atual diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que fará a leitura de uma moção da congregação que ele dirige. Reunido na data de hoje, algumas horas atrás, a congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas me incumbiu de ler a seguinte moção aprovada por unanimidade. Magnífico reitor, temos a honra de vir à presença de Vossa Magnificência a fim de informar que, na sessão do dia 27 de maio, a congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aprovou uma moção em louvor das ações desenvolvidas por Vossa Magnificência no sentido de reintegrar o espaço do prédio da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Rua Maria Antônia, à USP. A recuperação daquele espaço, de grande simbolismo nas lutas democráticas pela cultura desenvolvida pela universidade, não apenas significa a retomada de imóvel da universidade, cuja transferência para outro órgão do Estado foi feita em momento de assodamento ditatorial, mas indica, sem dúvida, a opção pela revalorização de um espaço de democracia que a Maria Antônia representa para toda a universidade. Muito obrigado. Com a palavra agora, o magnífico reitor da Universidade
Universidade de São Paulo, professor Roberto Leal Lobo e Silva Filho. Antes de falar um pouco, por ocasião desse nosso encontro, algumas palavras que eu redigi, eu queria comunicar que eu hoje estou assinando uma portaria, criando um conselho, uma comissão consultiva para organizar os eventos aqui na Rua Maria Antônia. Serão extremamente variados. Nós teremos exposições, palestras, debates, professores de segundo grau do presidente, professores de primeiro grau. Teremos a editora da universidade, sede da SBPC. Então, há uma série de atividades que vão ter que ser administradas, vão ter que ser organizadas, vão ter que ser propostas, vão ter que ser viabilizadas, porque também existe essa parte, né? E eu queria, então, anunciar nesse momento, antes de falar a respeito do evento propriamente dito, a composição dessa comissão. A comissão é a seguinte: professora Ana May Tavares Barbosa, nossa diretora do MAC. Professor Eurico Cabral de Oliveira, diretor do Instituto de Biociências da USP. Professora Gilda Bruna, diretora da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. José Eduardo Martins, da ECA, da área de música. José Roberto Drogovic de Felício, coordenador da CODAGE, que vai trazer um pouco de realismo à discussão, essencial. Professor Luiz Carlos Gomes, do Instituto de Física. Professor Luiz Carlos Menezes, também do Instituto de Física, mas coordenador da SECAI, da Universidade de São Paulo. Professora Marilena Chauí, da Faculdade de Filosofia, e o Dr. Oded Gragil, que é presidente da Fundação da ABRIC. E esse grupo será coordenado pelo professor Vitter, também da Faculdade de Filosofia, coordenador da nossa coordenação de comunicação social. Então, a esse grupo caberá organizar a programação, compatibilizar e, no fundo, ser o gerador das atividades que vão ocorrer aqui na Maria Antônia, que nós esperamos que sejam atividades extremamente importantes para o povo brasileiro. Vou ler agora algumas palavras e poucas que eu escrevi. Meus senhores, serei breve porque esse é o momento de reencontro. Reencontro de pessoas e reencontro com o nosso prédio histórico. Confraternização e reconhecimento são os objetivos principais dessa reunião. Quero agradecer a todos que contribuíram para que a USP voltasse a ocupar esse espaço tão marcante na história da inteligência brasileira. Aqui registro o reconhecimento da universidade ao governador Fleury, que foi sensível à demanda da comunidade uspiana, devolvendo, decorridos 25 anos da chacina cultural, esse símbolo da defesa de liberdade de pensamento. Transmito igualmente meus agradecimentos a todos os funcionários e professores que, através de sua dedicação, tornaram possível recuperar tão rapidamente esse prédio. Ao professor Vitter, nosso especial reconhecimento pelo amor com que cuidou da reforma. Aqui um parênteses, eu fiquei absolutamente surpreso ao ver a rapidez e eficiência com que esse prédio mudou, como esse prédio mudou de janeiro, quando eu estive aqui, até hoje. Nos últimos 2 meses não me deixaram vir aqui. Parecia um noivo que não podia ver a noiva. Me disseram, não, você não pode ir lá, porque você não vai acreditar no que está acontecendo. E hoje foi a primeira vez que eu vim aqui nos últimos 2 meses. E realmente eles fizeram um trabalho que merece todos os nossos agradecimentos. Pouco tenho a acrescentar ao que foi divulgado pela imprensa a respeito das novas funções desse espaço. A USP, no Centro Universitário Maria Antônia, pretende ampliar os seus laços com a comunidade, preocupação que tem norteado
muitas ações da reitoria nos últimos 3 anos. Com muita satisfação, alojaremos neste prédio a sede da SBPC, que se identifica conosco na permanente defesa da liberdade de expressão e de criação. Aqui teremos, a partir de hoje, grandes oportunidades de intercâmbio para as artes, a ciência, a tecnologia, a educação. Professores da rede pública terão nesse núcleo uma fonte permanente de atualização e acesso a conhecimentos específicos. Outros usuários externos à universidade poderão utilizar o centro para cursos, seminários e exposições. Será esse, em síntese, o trabalho que a Universidade de São Paulo vai desenvolver e cujo detalhamento não faço, para que tenhamos tempo de conversar e festejar. Muito obrigado. Convidamos agora a todos os presentes a acompanharem o descerramento da placa comemorativa desse evento, que se localiza no patamar desse primeiro lance da escada. Será feito pelo antigo reitor. E logo após teremos com o quarteto de trombones do Departamento de Música da ECA a apresentação de uma peça especialmente composta para a inauguração do Centro Universitário Maria Antônia, pelo maestro Olivier Torres. Convidamos ainda, após o encerramento da placa e a apresentação do quarteto de trombones, a visitarem as exposições Eu Sou 300, Sou 350 e Maria Antônia Esperança e Utopia do IEB no segundo andar, bem como a exposição Emiliano de Cavalcante do MAC no terceiro andar. E todos também estão convidados para conhecerem a nova livraria da indústria, do térreo e a nova sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no quarto andar, ambas funcionando a partir de hoje. Vamos acompanhar então o descerramento da placa comemorativa.
colocar um banco, aí acontece, viajando dentro daquela caçamba, tudo jornal. Acharam-se. Olha que maravilha. O marido só se engraçado, você me encontra e você. E eu quero também estar aqui. E ele nem quer. Eu só interessei na conversa dele. Mas sabe, tá pensando por que você vê os teus ensaios? Você tem aquele design? Exatamente o que eu estou fazendo. Ah, você telefonava, tá? E aí eles estavam tentando, né? Ficamos de companheiros de classe. Era, ficávamos, poxa. O que você quer?